Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22. Marcos, capítulo 8, versículo 22. Vou rapidamente trazer uma palavra ao seu coração, ao nosso coração nessa noite. Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Glória a Deus! Como é bom nós estarmos nessa casa, né? Com tanta celebração, com tanta alegria no nosso coração. Amém? Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: eu vejo os homens, porque como árvore eu os vejo andando. E então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido completamente, e tudo distinguia de modo perfeito. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Então vamos fazer algo? Feche os seus olhos, peça para o Senhor falar com você. Pai, nós estamos nessa casa, já tivemos tantas experiências lindas aqui. Senhor, nós adoramos ao Senhor, nós entregamos ao Senhor o nosso louvor, recebemos os nossos amados, ficamos impactados com o que o Senhor fez na vida deles. Nós também, Senhor, entregamos ao Senhor, honramos ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Mas, Pai, há algo que nós precisamos nessa noite, nós precisamos ouvir a Tua voz. É a Tua palavra, Senhor, liberada no nosso espírito, que vai dar o sustento que nós precisamos. Por isso eu quero te pedir, fala conosco nessa noite. Deus, em nome de Jesus, como só o Senhor pode falar, eu quero te pedir, Senhor, usa a minha vida, eu quero declarar a minha dependência total, absoluta e restrita do Teu Espírito Santo, e eu quero te pedir que o Senhor fale a cada coração. Deus, que o Senhor vá onde as minhas palavras não conseguem chegar, Pai, e que haja uma palavra rema nessa noite, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu quero declarar falida toda a intenção do inferno, Senhor, no sentido de roubar do coração dos Teus filhos, mas que a Tua palavra possa fluir e encontrar corações atentos, famintos, Pai, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Eu não sei você, mas essa passagem, ela já me intrigou bastante. Afinal de contas, não é muito comum, aliás, nós não vemos um outro relato onde Jesus vai fazer um milagre e esse milagre não acontece completamente. Todas as vezes que Jesus ora pelos outros cegos, que a Bíblia diz aqui, nós vemos que Jesus, assim que Jesus termina de orar, ou mesmo quando ele pede para que o cego vá até o tanque de Siloé, vá lavar o seu olho, a pessoa, na hora, ela está restabelecida. Mas esse cego aqui, a Bíblia diz que ele é trazido, pelas pessoas que estão com ele, e as pessoas pedem que Jesus o toque. E Jesus toma esse cego pela mão, leva ele para fora da aldeia, e ele aplica saliva aos olhos dele, impondo as mãos. Primeiro que o método que Jesus usa aqui, já não é um método convencional. Jesus, a Bíblia diz aqui, que Jesus aplicou saliva nos olhos dele. Então assim, se a gente for falar, talvez você fale, mas que coisa mais esquisita, não é muito, sei lá esse negócio, impor saliva. Mas essa foi a maneira que Jesus orou e curou, tocou esse cego. E depois impôs as mãos e perguntou para ele uma coisa que Jesus também não perguntava para outras pessoas. Jesus pergunta para ele: você está vendo alguma coisa? Normalmente, as pessoas que Jesus ora, eles começam a ver claramente. E aí então, ele diz assim: olha, eu estou vendo homens como árvores. E aí, a Bíblia diz que o Senhor orou por ele, de novo colocou as mãos nos olhos dele, e ele passou a ver completamente. E eu, de verdade, em alguns momentos, lendo esse texto, fica aquela pergunta: por que Deus fez questão de deixar esse texto para nós? Eu quero meditar com você sobre isso nessa noite. Porque Romanos capítulo 15, versículo 4, diz que tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino e para o nosso proveito foi escrito. Então esse texto, ele foi escrito para o nosso proveito. E eu entendi algumas coisas que eu quero trazer aqui para você, acerca desse milagre, que ele é um pouco diferente. E a primeira coisa que eu entendo nesse texto, e eu quero trazer para o seu coração, é que Deus quer que
a gente entenda que Deus tem maneiras diferentes de trabalhar conosco. Deus tem maneiras diferentes. Deus, Ele não olha para nós como atacado. Sabe, Deus quando olha para essa igreja nessa noite, Ele não vê, 400, 500 pessoas. Ele vê o José, a Maria, a Renata, a Julie, a Thalita, o Marcos, o João. É assim, Ele nos vê de uma maneira individual, porque Deus nos trata de uma maneira individual. Então, nós precisamos entender que Deus, Ele tem formas diferentes para lidar com cada pessoa. Ou seja, Deus não trata no atacado, querido. Deus, eu preciso dizer uma coisa para você. Sabe como Deus te trata? De uma maneira personalité. Deus te trata, você é VIP. No reino dos céus você é VIP. Né? Very important person. Você é uma pessoa muito importante. Vocês viram aqui a Julie falando, a Thalita falando, a Luana falando, a Diana falando. Né? Vocês viram essas pessoas aqui testemunhando, o Tiago falando acerca do que foi o encontro com Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você for no encontro com Deus, Deus vai tratar com você de uma maneira diferente. Porque para cada pessoa, embora seja um lugar com centenas de pessoas, mas acontece que é um encontro pessoal. É um momento único, é seu. E é assim que Deus quer que nós entendamos que Deus, Ele faz conosco. E isso, entender que Deus nos trata de uma maneira individual, vai tirar um peso que a nossa sociedade tem mania de colocar em nós, que sabe o que é? O peso da comparação. Queridos, quantas vezes a gente se frustra, porque a nossa história não é como a história do outro. Porque Deus não falou comigo como fala com o outro. Porque Deus não me usou como usou o outro. Eu preciso dizer algo para você. Deus, Ele tem uma multiforme maneira de agir. E Ele vai te tratar de uma maneira exclusiva. Portanto, respeite o seu processo. Respeite o seu processo. Respeite a maneira que Deus está fazendo com você. Respeite a maneira com que Deus está tratando com o seu milagre. Aquele cego, ele era como outros cegos. Mas por que Jesus não curou ele imediatamente? Porque aquele cego precisava ser curado daquela forma e ponto. Deus queria deixar registrado para nós que Ele não vai fazer as coisas iguais para todo mundo. Sabe aquela história, aquela brincadeirinha que as meninas, você fala para sua mãe assim, mãe, mas todo mundo vai. E ela fala, mas você não é todo mundo? Eu que tenho um recado de Deus para você. Você não é todo mundo. Deus te trata de uma maneira particular. Deus tem processos particulares. A maneira de Deus realizar milagres na sua vida é particular. Porque Deus, Ele não está preocupado apenas com o resultado final. É muito simples, é um cego. Então, não é atacado, gente, não é sistema de produção. Não, Deus respeita a sua história. Deus conhece você de uma maneira particular, de uma maneira pessoal. Então, não importa se o outro recebeu de uma maneira, se aquele aconteceu de uma outra maneira. Deus vai tratar com você de uma maneira pessoal, porque você é especial para Deus, a sua história é especial para Deus, a história que Deus está construindo em você, com você, através de você, é única. Deus tem uma multiforme graça, uma maneira de agir de uma maneira sobrenatural. Então, isso vai fazer com que a gente não evite a comparação. Comparação é diferente de você ter uma referência, é diferente de você ter uma inspiração. Talvez uma pessoa possa te inspirar, isso é ótimo. Puxa, olha, aquela pessoa me inspira, porque ela faz isso, ela faz aquilo, perfeito, muito bom. É ótimo nós termos referências, é ótimo nós termos inspiração, mas não comparação. Porque nós precisamos entender que Deus, Ele trabalha conosco de uma maneira particular. Deus nos usa de uma maneira particular. Se nós olharmos para os dons, nós vamos ver que existem 5 dons ministeriais. Então, não é porque uma pessoa tem título de pastor que ela é pastor. Existe o dom de pastor. Mas existem pastores que não são pastores no sentido ministerial. Eles são evangelistas. Outros são apóstolos, outros são mestres. E é por isso que nós pregamos de forma diferente. Eu e o Marcos somos pastores, nós somos casados, mas nós somos diferentes. E acredite, Deus tem a sua maneira de tratar conosco. Então, entenda isso. Não fique se comparando com as pessoas. Respeite o seu processo, respeite o seu momento. Talvez você não vai pregar como aquela pessoa que você admira. Por quê? Porque você é diferente. Puxa, mas eu gostaria tanto. Tá bom, mas você já perguntou para Deus quais foram as habilidades que Ele te deu? Puxa, eu queria tanto enxergar, né, de uma maneira X, eu queria...
Você já perguntou para Deus quais são os projetos dele para a sua vida? Você é único, querido. Você tem habilidades que eu não tenho. Você vai alcançar pessoas que eu provavelmente não vou. Então, quando Deus vai curar você, quando o Senhor vai tocar a sua vida, assim como Ele tocou a vida daquele cego, não é por atacado, não é porque Deus fez um milagre assim, não é porque a casa daquele irmão chegou daquela forma que a sua vai ser assim. Talvez a sua vai ser de outra maneira, o seu milagre vai ser de uma maneira diferente. Então, olhe para quem está perto de você e diga, não se compare. Você é único. Nós precisamos entender isso, querido. Sabe que quando eu estava na faculdade, e eu digo isso porque eu sei que talvez muitas pessoas podem estar vivendo esse momento aqui. Quando eu estava na faculdade, havia momentos que havia uma frustração no meu coração, porque eu não conseguia, naquele momento, fazer tantas coisas, estar em tantos lugares. Mas acontece que eu sabia que aquilo era um tempo. E eu respeitava isso. E então esse tempo passou. E depois eu pude me dedicar a fazer outras coisas. Nós precisamos respeitar o processo, queridos. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele trabalha com cada um de nós de uma maneira. Então não se frustre se a sua cura não está sendo semelhante à cura de outra pessoa. Se o seu milagre não tem a forma do milagre que o outro testemunhou. Se o seu processo não é igual ao da outra pessoa. Se a sua vida está entregue diante de Deus de verdade, simplesmente confie no Senhor. Confia no Senhor. De repente alguém está vivendo exatamente o milagre que você queria viver. De repente Deus abriu as portas para alguém perto de você que você falou, não, é brincadeira. Deus errou de endereço, porque era tudo que eu estava pedindo. É isso que eu estou pedindo e Deus dá para essa pessoa. Puxa, eu estou orando há tanto tempo para ser curado e o Senhor não me cura. E aí Ele dá. Mas deixa eu dizer algo para você. Se a sua vida está entregue diante do Senhor, simplesmente confie. Confie no Senhor. Confie naquilo que Ele está fazendo. Não se compare. Não compare a sua caminhada com a caminhada de outros. Tenha inspirações, como eu disse. Poxa, aquela pessoa recebeu Jesus agora. E ela está avançando. Isso é uma inspiração para mim, porque eu também posso avançar. Mas não traga isso como um peso sobre a sua vida. Entender isso nos fará entender o princípio de sucesso para Deus. Sabe o que é sucesso para Deus, querido? Sabe quando é que você atinge o sucesso para Deus? Quando você está no lugar que Deus quer que você esteja. Sucesso para Deus não é quando você é aplaudido pelas pessoas. Sucesso para Deus é você estar no lugar que Deus quer que você esteja. E eu quero usar como referência uma história que eu gosto muito, que é a história de Daniel, Jeremias e Ezequiel. Esses 3 profetas, eles foram contemporâneos. E eles viveram um momento muito difícil. Um momento em que o povo de Israel foi levado cativo. Foi levado para a Babilônia. E a primeira coisa que aconteceu, a primeira remessa, o rei mandou levar cativo os nobres e os jovens nobres. E Daniel foi junto. Portanto, Daniel viveu no palácio. Durante o período do cativeiro na Babilônia, Daniel estava no palácio. E eu posso dizer uma coisa para você? Daniel foi um sucesso. Sabe por que Daniel foi um sucesso? Porque ele estava onde Deus queria que ele estivesse. Nós olhamos para a história de Daniel e nós vamos ver Deus revelando coisas tremendas para ele, coisas que ainda haveriam de vir. E ele não está reclamando por não ter ficado cativo. Ele não está reclamando por não ter ficado com o seu povo. Ele não está reclamando por ter que viver ali. Não, ele molda o seu jeito de viver segundo os padrões de Deus no lugar que ele estava. Ele entende que há um propósito. Mas e o que aconteceu com Ezequiel? Ezequiel foi levado cativo, junto com os outros. E sabe de uma coisa? Ezequiel não tinha crise de identidade para falar assim, poxa, mas Deus levou Daniel lá para o palácio. Não, ele estava com os cativos. E sabe de uma coisa? Eu preciso dizer uma coisa para você, Ezequiel era um sucesso. Porque Ezequiel estava no lugar que Deus queria que ele estivesse. Ele estava ali junto com os cativos. E ele estava sendo usado por Deus para trazer uma palavra de esperança. Ele estava sendo usado por Deus para ajudar o povo, para trazer revelações. Quando nós lemos o livro de Ezequiel, quanta coisa. Nós vemos esse profeta trazendo as visões de Ezequiel. Ezequiel estava no lugar certo, porque ele estava onde Deus queria que ele estivesse.
E quando eu olho para Jeremias, sabe onde Jeremias estava? Jeremias ficou como os mais pobres, porque só os mais pobres não foram levados cativos. E ele ficou com os mais pobres. E eu não vejo Jeremias com crise de identidade, dizendo sobre Ezequiel ou dizendo sobre Daniel. Pelo contrário, eu vejo Jeremias trazendo palavras, renovando o ânimo do povo, a fé do povo. E eu quero dizer uma coisa para você, Jeremias era um sucesso. Porque o sucesso para Deus é quando nós estamos no lugar que Ele deseja que a gente esteja. Então eu quero dizer uma coisa para você. Se você entende o chamado de Deus para a sua vida, se a sua vida está diante do Senhor, respeite o seu processo e não se compare com outras pessoas. Mas deseje estar no lugar mais seguro do mundo, que é no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus. Queridos, o centro da vontade de Deus não é palco para todo mundo, não é púlpito para todo mundo, não somos, nem todos nós vamos ter uma unção para ganhar, 1 milhão de almas. Nem todos nós vamos ter uma unção da parte de Deus para pregar, para reunir pessoas em estádios. É Deus quem dá uma unção específica. Hoje ainda eu estava ouvindo Juliano Som falando acerca da sua surpresa de ver Deus usar a vida dele. Mas eu posso dizer para você, e ele dizendo isso, é Deus quem quis. Queridos, quando nós olhamos para pessoas que estão em evidência, nós precisamos olhar com temor e tremor, porque Deus deu uma unção específica para essas pessoas, para que elas possam fluir nesse chamado, e elas vão prestar conta disso. O que eu e você precisamos fazer é desejar, é conhecer Deus onde o Senhor quer que eu esteja, o que o Senhor quer que eu faça, e não ficar comparando a nossa história com a história de outras pessoas. Isso vai gerar uma frustração. Deus tem uma forma única, Deus te trata de uma maneira única, e eu e você somos únicos diante de Deus. Então, se o seu milagre não está sendo igual ao do outro, acredite, Deus está te mostrando sua multiforma de agir. A outra coisa que nós aprendemos aqui é que quando se trata de visão, a cura pode ser processual mesmo. Quando se trata da maneira de enxergar, sabe por quê? Esse homem, ele diz assim, eu estou vendo os homens como árvores. Mas ele era o quê? Ele era um homem. Então, do mesmo jeito que ele estava vendo os outros como árvores, a partir daquele momento ele também começava a se ver da mesma maneira, como uma árvore. Eu quero dizer algo para você, a grande verdade da vida é que nós vamos ver as pessoas que, a forma com que nós vamos ver os outros, define muito daquilo que nós nos vemos. A maneira com que você se enxerga, ela determina a maneira que você vê os outros, e por causa disso eu tenho uma notícia para te dar, não sei se ela é boa ou ela é ruim. Mas talvez o defeito que você está vendo no outro não está no outro. A qualidade que você está vendo no outro talvez não está no outro. Sabe quando alguém vem e fala assim, você faz um elogio e a pessoa diz, os seus olhos é que são bons. A Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Querido, uma pessoa que tem olhos bons, ela consegue ver qualidade em tudo. Eu lembro uma vez que eu estava lendo um livro e ele estava falando sobre uma pessoa que ela via qualidade em tudo. Aí um dia vinha ela com uma amiga dela subindo uma rua, e aí vinha um bêbado todo sujo, torto, assoviando do outro lado da rua, e a amiga falou assim, eu quero ver agora que qualidade que você vai ver nesse bêbado. Ela olhou para ela e falou, ele assovia muito bem. Querido, deixa eu falar uma coisa, quando os teus olhos são bons, tudo que você vê é bom. Mas, amigo, quando os seus olhos são ruins, a Bíblia diz, se os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo será trevas. Esse homem, ele via os outros como árvore, e acredite, ele também estava se vendo como árvore. Eu gosto muito de olhar para a história de Pedro, porque algumas pessoas gostam de se identificar com Pedro, mas Pedro era alguém que ele se achava maduro. Ele estava sempre pronto. Tudo que Jesus falava, ele estava pronto para ser a resposta. Agora, olha só o que está escrito lá em Lucas 22, 32. Lucas 22, 32. Abra comigo lá. Lucas 22, 32.
Jesus está dizendo para Pedro, contando para ele, que Satanás estava pedindo para peneirá-lo como trigo. E o versículo 32 diz assim: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Gente, agora olha o que está escrito depois desse ponto e vírgula. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Para quem que Jesus está falando isso mesmo? Para quem que Jesus está falando? Para Pedro. Pedro não era um dos discípulos, um dos 12? Pedro não era um dos 3? Pedro era um dos mais próximos de Jesus. Jesus está no final do seu ministério, mas ele diz para Pedro: você, porém, quando você se converter, fortalece os teus irmãos. A visão que Pedro tinha de si mesmo ainda era equivocada. Era uma visão de uma pessoa pronta, mas o Senhor olhava para ele e dizia: você não está pronto. Mas mesmo assim o Senhor não desistiu da vida dele. A palavra conversão é uma dessas palavras que envolve processos, que significa voltar-se para si mesmo. É uma das traduções. Então, conversão vai exigir uma cura sobre a nossa forma de vermos a nós mesmos. E acredite, muitas vezes, mesmo tendo sido tocados por Jesus, podemos estar com uma visão equivocada. Nós precisamos ter nossa mente transformada para que nós possamos ver do ponto de vista de Deus. Você viu o Tiago falando aqui? Falou: olha, eu tantos anos de convertido. E eu achei que eu tinha uma visão, mas quando você tem um encontro com Deus, o que vai acontecer é que você vai olhar a sua vida do ponto de vista de Deus. E a gente vai perceber que muitas vezes a nossa visão está muito equivocada. Gente, nós precisamos ter os nossos olhos curados, e isso é um processo. E é por isso que Paulo, lá no livro de Romanos, no capítulo 12, ele diz assim: olha, eu rogo-vos pelas compaixões de Deus, que vocês ofereçam a Deus os vossos corpos como sacrifício vivo, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu quero dizer uma coisa para você: eu não sei quantos anos você tem de conversão, mas todas as vezes que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos passar por esse processo de transformação, para que nós possamos enxergar claramente. E quando nós falamos de enxergar claramente, isso envolve a nós mesmos. É por isso que muitas vezes algumas pessoas não entendem que isso é processual. Pedro nos diz que agora, como meninos novamente nascidos, nós devemos desejar o leite racional não falsificado, para que por ele nós possamos crescer. Ou seja, querido, enquanto eu e você estivermos nessa terra, nós estamos em um processo de transformação. E acredite, o maior milagre que Jesus tem para fazer na sua vida não é te dar um carro novo, não é te dar uma casa nova, não é te dar um casamento, não é mudar a sua condição financeira. Isso tudo pode ser maravilhoso, mas o maior milagre que Ele tem para fazer está em transformar o nosso velho homem num novo homem à semelhança de Jesus. E eu preciso te dizer que isso vai a vida toda. E a terceira coisa que nós aprendemos aqui é que apesar de Jesus ter orado, dessa forma, apesar do processo, Jesus deseja que o nosso milagre seja completo. Apesar de você estar no processo, apesar de algumas coisas ainda não terem acontecido, eu preciso contar uma coisa para você. Filipenses capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra em nossa vida, há de completá-la. Querido, Jesus não ficou satisfeito com aquela cura pela metade. Ele pergunta: você está vendo alguma coisa? Ele falou: eu vejo homens como árvore. E Jesus então põe de novo a mão sobre os olhos dele. Eu quero dizer uma coisa para você. Paulo vem dizer isso para nós. Eu gosto muito da maneira com que ele escreve lá em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Vamos ler. É uma das últimas referências que nós vamos ler. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Ele diz assim, não que eu o tenha recebido ou alcançado, ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo.
Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E Paulo ainda diz: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Ele diz assim, eu não me considero teleios, perfeito, teleios, totalmente completo, que não me falta nada, mas pelo contrário, uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo, eu continuo no processo. Então, assim como o encontro com Jesus, com aquele cego, não fez com que ele visse perfeitamente já na sequência, nós precisamos entender que algumas coisas na nossa vida também não irão acontecer de repente. Mas não vão acontecer de repente, não é porque Deus não nos ama, é justamente porque Ele nos ama. É porque nós somos únicos. É justamente porque Ele tem um processo. Ele quer curar a nossa visão. E às vezes nós estamos preocupados com o que Ele está fazendo na vida de outros. Mas eu preciso dizer isso para você. O Senhor quer completar aquilo que Ele começou na sua vida. Ele não quer que você fique na metade do caminho. E isso vai envolver uma quarta coisa. Faça a sua parte. Como que eu faço a minha parte? Trazendo a sua limitação para o Senhor. Diga para o Senhor qual é a área que você ainda não chegou lá. Diga para o Senhor qual a área que você ainda precisa de cura. Sabe, alguns de vocês aqui que foram para o encontro, eu quero dizer algo para vocês, uma palavra dirigida para você. Talvez você viveu coisas, eu tenho certeza que você viveu coisas extraordinárias lá. Mas hoje você volta para sua casa. E você volta para encontrar com pessoas que não estiveram no encontro. Você vai encontrar talvez, com um balde cheio de roupa suja para lavar. A pia transbordando de louça. Talvez você vai chegar e já vai encontrar alguém mal-humorado te dando uma resposta atravessada. Entenda algo, respeite o processo. Você vai ser trabalhado naquilo que você tem para viver fora da sua realidade ali. Mas você vai ser levado para ser transformado. Eu quero dizer algo para você. Deus quer completar a obra na sua vida. Não importa o tempo que gastar. Persevere buscando do Senhor até que essa obra esteja completa. Sabe, existem curas que Deus vai fazer na sua vida. Milagrosamente. Eu já tive essa experiência. Vou contar uma coisa para vocês que vocês podem achar loucura. Mas eu tive essa experiência. Já teve vezes de eu me ajoelhar para orar, totalmente debilitada, com um problema de saúde. E durante a oração eu ser totalmente curada. Mas outras vezes, eu precisei tomar remédio. Essa foi a forma que o Senhor escolheu de me curar. E eu posso contar uma coisa, é isso que eu ia falar, que você pode achar loucura. Eu tive 2 experiências na minha vida, que Deus soprou no meu ouvido o nome de um medicamento. E isso foi tão interessante, que a última vez que Deus fez isso, eu comprei o remédio num domingo, e na terça-feira eu passei na médica, e ela foi me receitar o remédio. Sabe qual remédio que ela foi me receitar? O remédio que eu não conhecia, que Deus tinha falado para mim na semana anterior. A multiforme maneira de Deus agir. Mas uma coisa eu quero dizer para você, a obra dele é completa. Ele quer completar uma obra na sua vida. Então não se compare, você é único. Respeite os tempos, respeite o seu processo. Permita que Deus cure a sua visão. Mas entenda algo, Ele quer fazer um milagre completo. Não fique conformado. Não, já que é para eu respeitar meu processo, então, vou ficar aqui. Não. Você pode buscar a face do Senhor e perseverar em buscar a face do Senhor. Nessa semana, na quarta-feira, trouxe uma palavra no culto fé. E nesse culto, estava falando sobre o texto em Lucas 18, quando Jesus fala sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E no versículo 8, o Senhor Jesus disse assim: Deus certamente responderá
Mas quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? Ele está falando assim, será que as pessoas vão perseverar? Porque Deus está disposto para fazer. Deus está disposto para curar você. Deus está disposto para entrar com milagre na sua vida, na minha vida. Mas nós precisamos perseverar até que o milagre seja completo. Eu quero dizer uma coisa para você. Cada vez que você se assenta para receber algo de Deus, algo novo começa a ser mexido dentro de você. E nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para te lembrar. Persevere, persevere, persevere. E que assim como Paulo, eu e você possamos dizer: eu não julgo o que eu tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo. Eu prossigo.